Graça e paz. Hoje é a última aula do curso de obreiros, quarto módulo. E como é uma gravação do ano passado, eu só estou atualizando a data de consagração do curso do pessoal de obreiros, tá? Aí na aula de hoje tem um link com questionário. Vocês sabem, vocês podem tirar do link e está no Word. Então vocês preenchem e você manda para o teu mentor, o pastor ou o diácono, tá bom? Para eles poderem avaliar. Então, nós estamos programando então para o dia 27, um sábado, que vai ser mais ou menos às 6 horas da tarde, provavelmente vai ser na Igreja Viana. Já contamos com a presença confirmada do pastor Tomás, do pastor Jamé vai estar presente. Eu acho que outros pastores vão estar presentes para estar ministrando uma palavra profética sobre aqueles que vão ser consagrados nesse dia 27 de janeiro, tá bom? Então vocês vão assistir uma aula que foi gravada na vez passada, só está atualizando as datas, tá bom? Então Deus abençoe vocês, uma boa aula. Graça e paz. É a última aula se bem que já foi gravado da vez passada essa aula, mas eu queria dar uma repassada porque eu fiz uma revisão do fechamento do curso, tá bom? Por isso que eu queria ministrar de novo, não a aula, mas fazer de uma forma rápida, especialmente aqueles que vão ser consagrados para obreiros e aqueles que estão orientando, mentoreando, tá? Porque nós teremos uma ministração ou formatura ou consagração de obreiros em janeiro. Eu marquei uma data aqui. Isso vai ajudar também aos mentores, pastores e os estudantes, os alunos, a se organizarem aí, tá bom? Vamos lá. Esse é o versículo mais importante aí para esse curso, Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos enviar um questionário para aqueles que terminaram o curso, para você fazer um autoexame. Se você completar o questionário, você mesmo está se autoaprovando, tem que ser muito sincero, claro, E o seu mentor, pastor, ele vai junto contigo, concordar contigo, e caso você esteja apto ou preencher o questionário, nós vamos te consagrar como obreiro, tá bom? E basicamente cremos que é uma orientação que Deus te deu. Deus quer te fazer você um obreiro, quer mesmo, é um chamado que Deus tem, no mínimo, que seja um obreiro, porque você é um sacerdote do Senhor, ou seja, um obreiro do Senhor, para servir ao reino de Deus, porque você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é atuante, a gente não pode ficar parado, cada um tem a sua função, tá? E você está descobrindo o seu chamado agora, tá? Então, praticamente você vai receber um diploma dizendo: Deus, eu te obedeci, Qual que é o passo seguinte, É uma obediência. O curso de obreiro é uma obediência, de ser treinado, estudar, se esforçar. O questionário, rapidinho nós vamos passar o questionário, se basear naquele versículo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como que eu sei que eu fui aprovado? Você tem que preencher e ter assistido todos os módulos do curso de obreiro, módulo 1, 2, 3, 4. Cada módulo tem mais ou menos 20 aulas. E esse ano foi intensivo, tá? Nós demos esses 4 módulos em um ano. Nós sentimos essa direção de Deus, tá? De realizarmos um intensivão por uma direção de Deus. Parecia que Deus estava com pressa esse ano, tá? E outro critério de aprovação: leitura da Bíblia toda,
né? Se nos últimos 2, 3 anos você leu a Bíblia toda, você bota sim. Então, tem que ser sim para tudo, tá, gente? Vamos para outra. Você é discípulo de Jesus? Porque para ser obreiro tem que ser discípulo, tá? E aí você diz, mas o que é ser discípulo? São requisitos simples. Você teve uma experiência já do novo nascimento, o Espírito Santo entrou no teu coração. É essencial que você tenha a doutrina correta, tá, gente? Muita gente se confunde o que é novo nascimento. Alguns dizem que é o batismo das águas, não é não, tá? É antes. É uma experiência que você tem com o Espírito Santo antes de qualquer coisa, né? E segundo, você é batizado nas águas. Você sabe quando e onde, que idade, né? Não que você tem que marcar, mas você tem que dizer sim, né? E preencha aí. Fui batizado no Espírito Santo? Tá? É um critério, é leitinho. Leitinho para o discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, geralmente é assim. E você tem que estar convertido no coração e no dinheiro também. A maioria não digo, mas você tem que estar liberto nessa área aí de dinheiro, tá? Seja na honestidade fora da igreja e dentro da igreja, tá? Então, dizimista e ofertante, um discípulo normal é assim. E sou membro fiel na igreja, tá? Sou membro fiel na igreja. Aí você vai marcando sim só, tá? Vamos para outra aí. Você maneja bem a palavra da verdade? Claro que, se você assistiu todas as aulas do curso de obreiros, não que você consiga manejar bem depois disso, não. Você tem que ter feito muito bem feito para dizer isso. Manejo bem a palavra da verdade. Mas, no mínimo, a gente não vai cobrar muita coisa, não. É só assistir. Tem que ter assistido leitura da Bíblia, né? E manusear, viver a palavra de Deus, né? O fato de você já ser discípulo de Jesus, preenchendo os requisitos, eu acho que sim, você já está começando a aprender a mexer na Bíblia, tá? Aí você marca assim. Não tem do que se envergonhar. Existem muitos relacionamentos que muitos estão ajuntados, estão namorando e estão juntados, morando juntos, se caracterizam pecado de fornicação, tá, gente? Então a gente recomenda, olha, isso daí traz vergonha diante do Senhor. Mas hoje é normal, sim, mas traz. Deus não se agrada de uma coisa que esteja fora da sua palavra, tá? Então a gente pede para você regularizar, para você não ter do que se envergonhar diante do Senhor também, tá? Algumas coisas do tipo vício de bebida, fumo, similar, se você tem ainda esse vício, você seja liberto primeiro para botar o sim, tá? Então eu não posso ser obreiro se não for liberto da bebida, do fumo, ou coisa parecida. Sim, porque você vai tocar, vai abençoar muita gente, vai impor as mãos e a gente não quer transmitir coisas ruins para os outros, tá? Estou resolvendo minhas pendências financeiras com honestidade. Estou dizendo que você não tem que ter dívida nenhuma, né? Eu sei que muita gente se converteu recentemente e veio com muita pendência financeira. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, procura andar de maneira correta, tá bom? Uma nota, a legislação brasileira permite regime de união estável. Esse assunto está em discussão e análise ministerial, tá? Você também tem que ter uma quinta característica para ser obreiro. Você tem que ter um coração de pastor, ou seja, você tem que amar os irmãos, tem que amar a igreja, né? Você tem que se preocupar, tem que ter um amor altruísta, não pensar somente em si. Lógico que a gente pensa muito em nós, mas a gente tem que começar a se preocupar, ter amor pelas outras pessoas, tá bom? Você está em submissão às autoridades ou à igreja, ou seja, está dentro da igreja, né? Tem compromisso. Tenho desejo e oro pela salvação dos perdidos. Então, ter coração de pastor é desejar que os outros sejam salvos e não sejam condenados para o inferno, tá? Participe da célula online, você tem que estar atuante, tá? E a célula online é uma
prática de um obreiro. Quem é obreiro tem amor pelas pessoas, de cuidar das pessoas. E a célula é um instrumento importante para cuidar do rebanho do Senhor, tá? Ou coopera na igreja em música, recepção, evangelismo, alguma coisa assim, aí você preenche aí. Tá bom? Essa aula está anexada esse estudo está anexado nessa aula aí. Aí você faz uma declaração pessoal aí, você bota teu nome, diz que se você não tem mentor, você indica o pastor, tá? Conversa com ele, diz que você preenche e manda para ele esse questionário, tá bom? Eu acho que não tem um link para você preencher, mas manda pro pastor, tá? Aí a gente te dá um certificado de conclusão, tá? Bem, em que área que eu vou atuar? Eu vou fazer de maneira bem rápida, né? Você vai desenvolver o seu ministério debaixo de alguns ministérios. Nós cremos no ministério apostólico, profético, evangelístico, né? Pastoreamento e de ensino. Nós cremos nisso, tá? E você vai ter uma tendência de cair numa dessas áreas, tá? De missões, profética, mas na área de louvor, na área de oração, intercessão, tá? Quem é evangelístico é mais missões, células, pastoral também, células, tá? No ensino, você vai querer ensinar, vai ter um peso muito forte nas células, vai ter um peso muito forte na escola dominical, né, de ensinar as pessoas. É um peso que você vai ter. Você vai perceber. E eu citei rapidinho as várias áreas que são apostólica, profética, são características que você vai adquirir como obreiro, tá bom? Evangelístico, pastoreamento, na área de ensino também, tá bom? Outra, nós temos a ministração, muitos têm peso também, quebra de maldições e cura interior. Nós temos aí, já tivemos o curso de veredas antigas, tivemos a Neuza Tioca que ministrou, o Corte também ministrou no nosso meio, várias pessoas já ministraram, tá bom? E nós temos atualmente a ministração uma vez por mês. É importante que os obreiros também passem por essa experiência, senão você não sabe, você não vai entender o que os outros sentem. Então é essencial que você, que vai se tornar obreiro, passe por uma vez pelo menos numa ministração pessoal e peça para o pastor tal que você precisa experimentar isso. Eu creio que todos têm que passar por isso, né? Todos precisam de libertação, sem dúvida. Tem coisas que estão amarrando o teu ministério, muita coisa, né? E como que a gente pode ajudar os outros se não temos humildade de eu ser ministrado também? Eu já fui ministrado na Veredas Antigas, Neuza Tioca 2 vezes, Corte também. Eu já era pastor, hein? Então, eu creio que é importante vocês aprenderem a serem humildes, de aprenderem a serem ministrados para poder ministrar, tá bom? Então, quem vai ser obreiro, quem é obreiro, é importante vocês passarem pelo menos uma vez nessa ministração, tá? Senão vai gerar um coração incrédulo, vai dizer, não acredito nisso, não creio, não. Nós temos que ter o mesmo DNA, tá? Aprende, né? Aprende. Muita gente criticava antigamente, vi vários pastores criticando, no nosso meio. Até o dia que viu que funcionava. E só começou a pregar sobre esse assunto depois que viu que funcionou, depois de muitos anos. Em vez de criticar, melhor experimentar, checar na palavra se é isso mesmo. E ser humilde para aprender, sabe? Então, quebra de maldições, de ensino no curso de obreiros,
E a gente faz todo o primeiro sábado de cada mês. O obreiro tinha que ser mais atuante nessa área, tá? Todo o primeiro sábado de cada mês nós temos isso online e presencial, né? Então vamos ver como que a gente organiza para o ano que vem essa ministração, que tem sido para muita gente relevante. E a unção de Deus sempre vem nesses dias. Também nós temos a ministração de casais. Antigamente era chamado de MMI, Casados para Sempre. Tínhamos também isso, né? Só que dá muito trabalho. E a gente preferiu fazer uma vez por mês, no terceiro sábado. Não é para quem precisa. Todos precisamos. Nós temos que... É uma crítica, tá, gente? Quem tem muito problema de casamento, às vezes não participa das ministrações de casais. E eu participo, né? Eu sempre participei. Como que a gente vai apacentar outras pessoas, né? Por isso que eu vejo que não tem muita gente com peso de apacentamento, mas o obreiro tinha que ter um coração apacentador. Você quer crescer ministerialmente? Tem que amar. Tem que desejar que as pessoas sejam libertas. Ministério não é pegar o microfone para ficar pregando lá na frente. Não é pegar o microfone e ficar cantando lá na frente. Isso é mais fácil, talvez, né? Ser obreiro, querer ter amor pastoral, é desejar que as pessoas sejam libertas, é desejar que os casamentos sejam fortalecidos, restaurados, né? E nós fazemos isso, então é bom você participar também, tá? Ministração, como nós fazemos todo mês, tá? Todo terceiro. A gente fazia o último sábado, eu mudei, viu? Estamos fazendo o terceiro sábado de cada mês, tá? Nós temos feito online e presencial, tá? Então, é útil, sim. É importante você receber imposição de mãos, porque lógico que a gente vai tomar cuidado de não deixar um casal que está brigando demais impor as mãos sobre tua cabeça, porque vai dar problema, tá? Mas você tem que receber uma ministração, uma unção especial no casamento, porque isso pode fortalecer teu ministério, tá bom? Vamos lá. O nosso discipulado. Existem vários tipos de discipulado em células, tipo G12, MDA, reunião doméstica do tipo da Coreia, e tem agora recente talvez a gente introduza em parte, a chamada microcélulas da Indonésia, que Deus está se movendo com avivamento lá. E não é um avivamento maluco, não. Está crescendo violentamente, mais do que outros países. E com muita sabedoria e com muita Bíblia, tá? Muita oração e santidade. E estão usando esse sistema microcélula que eu vou falar na última célula desse ano aqui. Eu vou comentar isso. Bem, objetivo de cada obreiro. Gente, discipulado é obrigação. Tem um versículo que diz, Jesus diz, que nós temos que ir e fazer discípulo. É obrigação. Um dia Jesus ele está voltando, ele vai te cobrar, hein? Vai me cobrar e vai te cobrar também. E como obreiro, é um alvo que eu te dou, não muito alto, tá? Mas que eu creio que é factível, que eu acho que você tem que discipular pelo menos 10 pessoas. Aí você diz, quanto? 10? Às vezes uma classe de crianças você tem 10 alunos ou 20 alunos, entendeu? Você já vai aprendendo ali, é um discipulado, tá? Mas, pelo menos eu acho que o obreiro tem que atingir pelo menos 10 pessoas. Não, o obreiro não é aquele que só assiste o culto, tá? Isso é de menos, né? Isso até o diabo faz, né? Até o inimigo agora assiste o culto, né? Não vamos fazer só assistir o culto, não. Tem que cuidar de pessoas, né? Tem que atingir 10 pessoas, né? Eu acho que esse é o peso
que o obreiro teria que ter, né, de atingir pelo menos 10 pessoas. Diz que os demônios, o diabo, ele convive nos lugares celestiais, né? E não deixa também tua cadeira da igreja vazia, tá? Senão, se tiver vasidade do capeta, fica sentado lá, tá? Forças espirituais, olha, quando eu vejo que o povo de Deus está junto, quando os obreiros estão fortes juntos, a presença de Deus desce com muita força na igreja, muita, né? Vamos lá. Onde podemos discipular? No curso de obreiro, seminário, mentorias de crianças, escola dominical, universitários, tá? E especialmente nas células aí. Vamos ver. Eu citei esse texto aqui, já expliquei, que eu creio que existe sim isso, que Moisés recebeu essa orientação a Moisés, para levar essa turma para o céu, bota aí alguns líderes mais capazes que dirijam 1000 pessoas. Não sei se Deus vai te dar essa... Espero que Deus levante aqui no curso. Pelo menos chamado muita gente tem. Não sei se estão correndo atrás do seu chamado, tá? De melhorar e avançar no seu chamado. Para atingir 1000 pessoas pelo menos. Levar 1000 pessoas para a Terra Prometida, tá? Isso eu chamaria de presbítero, né? E maiorais de 100, pessoas que Deus deu uma graça e capacidade para levar pelo menos 100 pessoas para o céu, tá? Onde você está, você influencia 100 pessoas. Aí eu creio que é uma pessoa que tem um chamado pastoral. Maiorais de 50, líderes de 50, eu creio que teria que ser diácono. O diácono tem que ter uma unção especial para levar 50. Então, uma igreja de 100 pessoas, primeiro tem que ter 2 diáconos. Uma igreja de 100 pessoas tem que ter 10 obreiros, né? E maiorais de 10, que são obreiros, tá? São obreiros. Não que a gente vai fazer como sistema empresarial, não, mas eu creio que Deus deu essa organização não à toa, né? Deus não faz nada à toa, né? Então a gente espera que os obreiros cheguem a esse número aí de 10, tá bom? Seja teu alvo. Ah, mas eu quero atingir 1000. Espero que sim, seria louvável você levar 1000 pessoas para o reino de Deus, tá? Você influencie pelo menos 1000 pessoas para chegar ao reino dos céus. Então, é um sistema de Jétro. É bíblico, é uma organização preliminar, tá bom? Líder de 10, é teu alvo. Tá bom, obreiro? Futuro obreiro. Tenha isso em mente, tá? A gente não pode ter como alvo... Se teu alvo na igreja é ser só obreiro, Poxa, gente, é ruim. Aí você chega... Quando a pessoa tem um alvo e chega no alvo, você desanima e diz, já consegui. Muitos dizem, eu quero ser pastor, tal. Fica excelente obreiro, se torna excelente diácono. Chega a ser pastor, começa a ter uma queda, porque o alvo da pessoa era ser pastor, né? Mas como que eu faço? Que alvo que eu tenho que ter? A tua referência tem que ser Cristo, tá? Aí você diz, então eu nunca posso parar de crescer. Pois é. Se você tem Jesus Cristo como alvo, você nunca para de crescer. Agora, se você tem o alvo de ser obreiro, é muito baixo. Aí a tendência é ter uma queda. A pessoa chega, ponto, cheguei onde eu queria, né? Aí tem uma queda, a pessoa começa a piorar, entendeu? Então a tua referência tem que ser o quê? Jesus como referência. E até onde eu vou chegar? Até onde Deus quiser. Espero que você seja um presbítero, tá? Aí você esvazia o inferno. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês façam, tá?
Isso aí também para os pastores orientarem e os mentores orientarem os demais, para que eles saibam, eles tenham uma orientação, tá bom? Para vocês ajudarem eles. Vamos lá, qual que é a visão ministerial futura? Tá. Eu citei aqui Moisés. Você sabe que teve uma fase aí que Moisés tinha muita gente, cresceu o negócio, né? E ele separou 70 autoridades. Ele falou, puxa, tem muita gente, tá pesado para mim, Deus só tá bom. Divide, o Espírito está em você, eu chamo de capacitação ou graça. Eu vou tirar um pouquinho de você para dividir em 70. Né? Bacana isso, né? E isso aconteceu também em Jesus, tá? É possível dividir essa unção, ou seja, uma parte de você, esse espírito que você tem, a visão que você tem, a doutrina que você tem, é possível. No Antigo Testamento, sim. E no Novo Testamento, Jesus tinha 70, ele escolheu 70 também, né? E esses 70, Jesus dividiu o seu Espírito, só que o Espírito de Jesus é do Espírito Santo, tá? A diferença. Ele separou esses 70 discípulos que se tornaram 70 apóstolos e se tornaram pessoas muito fortes. Eu creio que isso vai acontecer, é uma visão futura para a nossa igreja. Sim, eu acho que já está começando. Deus vai selecionar dentre nós 70. Eu acho que sim, não sei se vai ser exatamente 70, talvez. Talvez a gente use aí esse modelo de Jesus para orar a Deus, levante 70 aí. 70 com Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Para quê? Eles podem se tornar apóstolos? Eu creio que sim. Esses 70 aí ficaram mais fortes do que os 12 às vezes. Está me dizendo que alguns ficaram mais fortes do que os 12 apóstolos de Jesus. Né? Além dos 12, tem 70. Né? Então dá 82. Eu creio que nós vamos passar por um período que dentre os obreiros, dentre os diáconos, dentre os pastores, Deus vai levantar pessoas que têm o mesmo DNA de Cristo, cheio do Espírito Santo, tem a visão doutrinária correta. Esse negócio de cada um ter uma doutrina diferente é muito esquisito, sabe? Eu acho soberba. Porque a nossa igreja é conservadora na doutrina, tá? A gente não começa a inventar doutrina, não, tá? Bem, eu creio que a visão futura vai acontecer isso. Eu espero que, dentre Deus levante esses futuros apóstolos no nosso meio. É muito? Não. Creio que já é hora que Deus vai começar a separar o seu povo, tá? Aqueles que precisam, aqueles que são mais guerreiros. Apóstolos são pessoas que eram guerreiras, que ajudavam o povo a conquistar as terras que já estavam conquistadas, mas tem que tomar posse, tem que ter gente com fé, tem que ter gente com a espada, que é a palavra de Deus, tem que ter gente forte, que tenha a mesma visão que o chefe, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, tá? Então, eu creio que é uma visão futura, e Deus vai levantar dentre os obreiros, sim, homens e mulheres, sim. Tá? Isso começou aí em Pentecostes, né? Então, é o Espírito Santo que é a chave de tudo, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Tá? Eu sei que alguns talvez assistam depois, mas quem estiver assistindo na hora, agora, faça uma pergunta aí, tá? Por exemplo, numa igreja lá de Éfeso, Paulo teve, numa das igrejas, em Éfeso, ele escolheu 12. 12 homens o quê? Cheios do Espírito Santo. E isso daí avançou. Isso alcançou toda a cidade. Né? É isso que vai acontecer. Se Deus apontar no nosso meio uns 70, que é viável. Hoje nós somos em mais do que 200 obreiros. Fora os pastores e diáconos, que são mais 50, mais ou menos, ou mais. Seria uma bênção Deus levantar dentre nós 70 com chamado apostólico, seria uma boa. Né?
Duvido? Não, eu creio que não. É só acordar, tá, gente? Desperta aí. Né? Esse pessoal estava junto, tá? O pessoal estava junto. E foram usadas pessoas simples, como eu e você, tá? E qual o detalhe? Cheio do Espírito Santo. É isso aí. Só que selecionadas por Deus, tá? Eu espero que tenha 70 que digam, eis-me aqui, quero ser um desses ou uma dessas, tá? Vamos lá, já mostrei, né? Tem uma horta aí, colheita convencional, mas eu creio que do jeito que está acontecendo no mundo, olha, nós, na nossa igreja, estamos nesse sistema meio devagar, tá, gente? Mas, poxa, Deus já está nos dando os conceitos, ensinos, né? E fiquei sabendo que alguns países está havendo uma colheita de milhões de pessoas, de muçulmanos. Tá violento o negócio. Deus falou que ia acontecer e está acontecendo. Já está acontecendo. É. A gente pensou que um dia ia acontecer. Não. Mas não está acontecendo no nosso meio. Mas a gente está trabalhando para acontecer. Porque em outros lugares, não no Brasil, está acontecendo. Quem está com falta de fé vai se dar mal, tá? Mas que já está acontecendo. Deus começou já há algum tempo atrás, hein? Algum tempo atrás. A pandemia deu uma virada, gente. Tem gente que está usando colheitadeira porque não está dando conta. Não está dando conta. E, gente, eu estou sabendo que alguns obreiros, depois que se tornaram obreiros, eles sumiram, alguns sumiram um pouquinho da igreja. Peraí, gente, não vai fazer feio não. Dá um puxão de orelha nessa turma aí, que quem pega a mão no arado olha para trás não é digno do Senhor, tá? Não vão deixar barato não. Temor de Deus aí na turma, tá? Porque a gente pega uma responsabilidade do reino de Deus, mexendo com a eternidade das pessoas. Se a gente queria ser obreiro só para ter um título, que coisa feia, né? Nossa referência é Cristo. Mas se tiver referência a Cristo, a gente não não vai poder parar de se santificar, não vai poder parar mais de crescer. Exato, é isso mesmo. Tá? Se a referência é o título, a gente tem que pedir perdão para Deus, tá? Que está errado. É pecado, tá? Então, praticamente é isso. Houve a primeira fase de Moisés e segunda fase. Creio que nós estamos nessa segunda fase aí, tá? Que o Espírito Santo está dividindo agora o coração dele para nós. Eu acho que Deus vai achar uns 70 aí. Eu acho. Já está na hora. Né? Eu acho que Deus já deve saber quem são os 70. Eu creio que em cada ministério Deus deve ter 70. Eu acho que Deus deva ter nossa igreja uns seus 70, que vai ter o mesmo espírito. Tira fora a competição, tá? Vai ter os 70 que tem o mesmo espírito que ele, tá? É o mesmo espírito que Jesus, que o cabeça. Tudo aquilo que eu estou falando é o nosso DNA. É o que Deus nos ensinou. Se alguns creram muito diferente, é lógico que Deus levou para outro lugar. Né? Peraí, não é isso. Mas eu creio que no nosso meio Deus vai levantar isso daí. Esse 70 aí. Né? 70 que tem um espírito apostólico, que tem um espírito não de Moisés, o espírito de Jesus, tá bom? Eu acho que acabou, né? Eu já falei, né? Primeira fase e segunda fase de hoje nós não estamos com o espírito de Moisés, né? Estamos com o espírito de Jesus Cristo, né?
E ele está dividindo do seu espírito no seu povo. Eu acho que tem uma visão macro no Brasil, que Deus deve estar selecionando o Brasil aí, os 70 deles aí, ou mais. E na nossa igreja também, seria uma... Já pensou ter 70 de ponta? Né? Eu acho que é o nosso alvo. Né? Eu vou ver se é isso mesmo, eu vou começar a botar no papel. Né? Botar no papel e... como que eu vou saber? Não, os frutos vão mostrar. A pessoa vai estar cheia do Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que estão escondidas aí, mas está cheio de... Acho que está aberto para a unção de Deus a pessoa. Eu vejo até que jovenzinho novo, que eu creio que daqui a alguns anos vai estar explodindo no ministério. Né? Então, é isso aí. Deixa eu ver se você tem mais alguma dúvida aí, gente. Nada? Tá bom. Então é o fechamento do curso, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.